Vamos lá então? Olha só, parece ser muita atividade, gente, mas assim, ó, eu coloquei de tudo o mais fácil, o mais simples possível para vocês. Nem se preocupe. Por exemplo, porcentagem, eu não vou cobrar aquela porcentagem sobre porcentagem. Não, a gente não vai fazer isso. Eu não vou fazer, não vou tornar tudo mais difícil. O que eu quero que vocês tenham conhecimento de porcentagens é calcular percentual, acréscimos, descontos e tudo mais. Essa para mim é a parte importante. Juros simples, juros compostos, também eu vou cobrar a parte mais simples. Produtos notáveis e equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, vocês viram ali que nós tivemos para a equação incompleta, nós temos dois formatos, que a gente vai chegar lá. E para equações completas, nós vimos várias formas de resolução, não foi isso? Completando quadrados, pelo trinômio quadrado perfeito, ou, vamos dizer assim, fatorando, ok? Fatorando o trinômio. E a resolução, por fim, pelo, por Bhaskara, por delta e Bhaskara, certo? Vocês vão resolver da forma que vocês acharem melhor. Eu vou colocar, eu vou resolver todas essas equações por Bhaskara, porque aí vocês só fazem memorizar a fórmula e aplicar. E os probleminhas também. Os probleminhas requerem o quê? A atenção de vocês na leitura. Interpretação, principalmente. Vamos lá então? E nós vamos começar com percentual. Eu gostaria que vocês pegassem um caderno de vocês, porque assim, ó, hoje temos uma aula e eu vou só iniciar e vou ou deixando vocês resolverem. Por exemplo, eu faço a primeira questão, dou um tempo, peço para vocês fazerem outra questão. Percentual a gente garantiu. Eu vou para outra parte. E aí o restante que ficar, vocês vão resolvendo em seguida. Vamos lá então? Nilson decidiu comprar, falta um R aí, um sítio e vai dar como entrada 25% do preço total, que corresponde a R$ 28.000. Qual é o preço do sítio? Aqui, nesse tipo de questão de percentual, a gente pode resolver usando uma regra de 3. Por quê? Porque ele diz assim, olha, 25% corresponde a R$ 28.000. Se a gente lembrar de algumas coisinhas a respeito de percentual, nós temos que 25% corresponde a um quarto do valor total. Esse um quarto corresponde a R$ 28.000. Como é que a gente pode fazer então essa questão? A gente pode dizer aqui o seguinte, ó, 28.000 ele corresponde a 25%. Ou posso colocar assim, ó, 25% corresponde a R$ 28.000. O que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber quanto é que custa, qual é o preço do sítio. O preço do sítio corresponde a quanto em taxa percentual? Quem pode me dizer aí? 100%. Então, se 25% é equivalente a R$ 28.000, 100% equivale a quanto? A X. Então a gente faz essa regrinha de 3 rapidinho. Então, ó, 25 está para 100. Lógico que isso aqui você pode simplificar. Assim como 28.000. Isso. 28.000 está para X. Aqui eu posso fazer, ó, por 25 dá 1, por 25 dá 4. E aí a gente faz aqui, ó, o cruz-credo, não é isso? 1 vezes x. Isso. 1 vezes x. Ou, se você não quiser fazer direto, um quarto está para 28.000 está para x. Aí faz o cruz-credo para ficar bonitinho. Então nós temos que x vai ser igual a 4 vezes 28.000.
4 vezes 28 mil dá o quê? 28, 56, 56 mais 56 dá quanto? 112, não é isso? Alguém falou aí a resposta. Muito bem, 112 mil. Parabéns. Tá aí o valor do sítio. E aí, conseguiram? Posso começar? Bom, olha o que eu chamei a atenção de vocês. Preste atenção. Repare que ele disse que foi um reajuste salarial de 41%. Se ele teve um ajuste salarial e passou a ganhar R$ 4.089, quer dizer que ele quer saber o salário dele era menor. O salário dele, 100%, a gente sabe, era menor. Houve um aumento de 41%. Como é que eu vou representar isso aqui, nesse tipo de questão, se houve um aumento? Isso. Então, você tem aqui, ó, 141%, que foi 100% do salário dele anterior, mais 41% de aumento, ó, corresponde a quanto? R$ 4.089. Se fosse desconto, gente, se fosse assim, olha, houve uma redução no, vamos dizer assim, no valor de tal roupa e passou a custar tanto. Aí eu teria que pegar 100% e subtrair do valor da redução. Entendeu? Então, esse 141, por que 141, professor? Porque foi um aumento. Então, ele tinha um salário que era de 100%. Após um aumento de 41%, ou seja, passou a ser 141%, ele passou a ganhar R$ 4.089. Ele está querendo saber, olha, qual era o salário dele antigo? X. Ok? Então o salário dele antigo era X. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Da mesma maneira. Vamos aplicar aqui, ó, cruz credo. 141 está para 100, assim quanto 4.089. Aqui não dá nem para simplificar, então a gente vai direto, ó. Então 141x é igual esse 4.089, vou adicionar 2 zeros aqui. Como vocês vão estar de posse com calculadora, a gente está trabalhando com matemática financeira, vocês vão ter permissão o tempo inteiro aí. Dividido por 141. Pronto. Tá aí. O salário antigo dele, R$ 2.900. Bora lá. Juros simples. Coloquei aqui as fórmulas só para lembrar. No regime de juros simples, o juro é calculado sobre o capital inicial proporcionalmente ao número de capitalização. Então, você tem aí, os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Okay? A taxa percentual, não esquece disso. Então, aí eu sempre divido esse C vezes I vezes T por 100, porque em forma percentual. E o tempo, ficar atento àqueles detalhes, não é isso? Ao dia, ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, ao bimestre, porque você tem às vezes um diferencial em relação ao tempo que foi calculado, que ele pediu para calcular. Por exemplo, ele pediu ao mês e quer o resultado ao ano. Então, ficar atento a esses detalhes. Montante é igual a capital mais os juros, ou você simplesmente pode usar uma outra fórmula que a gente viu lá. Deixa eu colocar aqui, que é essa daqui. Aí vocês vão escolher. Não é obrigatório nenhuma delas. Ok? O que é que acontece aqui? Montante vai ser igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos lá. Vocês querem iniciar ou querem que eu resolva a primeira? Pronto. Então vamos lá. Calcular os juros
simples produzido por R$ 40.000 aplicado uma taxa de 36% ao ano durante 15 dias. E aí? O problema é que nós temos uma taxa de 36% ao ano, não é isso? E eu quero durante 15 dias. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou ter que pegar essa taxa e transformar ela em uma taxa ao dia. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar que um ano é igual a 365 dias. Aí você vai dizer assim, mas professor, se for ano bissexto, isso não importa, gente. Comercialmente, como vocês estão trabalhando com matemática financeira, comercialmente, entende-se que um ano tem 365 dias. Então, vocês vão usar isso. Então, se é 36% ao ano, como é que a gente vai saber qual é a taxa ao dia? Eu vou pegar... Não, quase isso. Eu vou pegar essa taxa que está ao ano e transformar essa taxa ao dia. Como é que eu vou fazer para transformar o dia? Eu vou pegar 36 e fazer o quê para transformar o dia? E isso eu vou dividir pela quantidade de dias. Então, eu vou pegar 36 dividido por 365. Divide aí para mim, por favor. Quanto é que dá? Pelo menos com 3 casas decimais. Pronto. 0,098 ao dia. Ok? Esqueci aqui. É porcento. Ao dia. Entendeu? São esses probleminhas que a gente tem que ficar atento para você não chegar lá, pegar a fórmula e colocar diretamente. Você não pode fazer isso se as taxas a taxa e o tempo não forem equivalentes. Então, ao ano e ao dia são diferentes. Eu vou ter que transformar essa taxa ao dia. Então, vamos lá. Agora eu posso usar capital vai ser igual... Capital não, desculpe. Juro vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso aqui, ó, você pode colocar aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Juro vai ser igual o capital de 40.000 vezes a taxa, que é de 0,098, vezes o tempo, que são 15 dias, isso tudo dividido por 100. Eu já posso eliminar aqui, ó. E isso aqui eu só multiplico. Quanto é que dá 400? Isso aí vocês resolvem rapidinho. 400 vezes 0,098 vezes 15. Quanto é que dá? Isso. Isso mesmo. Dá R$ 588. Vamos lá? Vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que observar é que a taxa está ao mês e o tempo está cotado em anos, tá vendo? O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Um ano tem 12 meses, não é isso? Primeira coisa que a gente tem, um ano igual a 12 meses. Mas ele quer 5 anos. 5 anos tem quantos meses? Isso. Então vou usar esse aqui.
Bom, o que é que a gente vai fazer? Ou eu poderia ter feito o quê? Essa taxa daqui e ter transformado anual. Eu poderia ter feito isso também. Ia dar no mesmo. Vamos então? Juro vai ser igual a capital. Vamos usar aquela outra fórmula também do montante para ficar diferenciado. Montante vai ser igual ao quê? Ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos ver se ele vai dar o resultado direitinho para a gente. Capital, R$ 3.000, é isso? Vezes 1 mais a taxa, que é de 5%, vezes, ó, aqui é 5%, 5 centésimos. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Isso. Vezes o tempo, que é de 60. Isso. Vamos lá. Por quê? Porque a gente não se preocupa. Ah, professor, mas eu prefiro da outra forma. Eu calculo os juros, depois eu vou lá e somo com o capital, vai me dar um montante. É isso que estou dizendo para vocês. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Então vai ser 1 mais quanto? 0,05 vezes 60 dá quanto? Dá 3, não é isso? Pronto. Então, o montante vai ser igual a 3.000 vezes 4. Qual vai ser o montante? 12.000. Quem fez da outra maneira vai dar o mesmo resultado. Encontraram isso daí? Pronto. Pronto. Dá no mesmo, tá vendo? Anota aí. Vamos para juros compostos. Então, juros simples. Porque assim, ó, Brenda, é o seguinte: 5% é a mesma coisa que 5 centésimos. Eu peguei esses 5 centésimos e transformei em decimal. Entendeu? Vamos para juros compostos. Então, também conhecido como juros capitalizados, eu chamei a atenção disso para vocês na aula que nós tivemos sobre isso, sobre esse conteúdo. Então, ele pode vir lá em juros capitalizados, para você não dizer assim, ah, eu não entendi o termo. Esse juros capitalizado é o quê? Juros simples ou compostos? Compostos, ok? São aqueles que em que para calcular a remuneração de um período considera-se o montante do período anterior, ou seja, ele vai pegando o montante e vai adicionando juros. Aí pega aquele valor, adiciona tendo montante, vai adicionando mais juros e vai fazendo assim, incorporando juros até aquele momento. Dessa modalidade é que vem a famosa expressão juros sobre juros, já que se considera que os juros do período anterior para os cálculos dos juros cobrados no período seguinte. Então aí você vai ter a fórmula que é bem parecida, é um pouco parecida, a não ser pelo tempo aí que eu vou ter ele como expoente. Então, montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa, não é isso? Elevado ao tempo. Vamos ver aqui uma questão. Pronto, temos aqui o seguinte. Qual o montante de uma aplicação de 50.000 a juros compostos pelo prazo de 6 meses a uma taxa de 2% ao mês? Gente, nesse caso aqui, ó, é sempre melhor pegar as taxas
e transformar ela em decimal, ok? Então 2% ele equivale ao quê? A 0,02. Para você jogar na fórmula lá sem precisar aquele dividido por 100. Vamos então? Ele quer saber qual é o montante. Vamos então lá calcular esse montante. É só eu aplicar a fórmula. Qual foi a fórmula? Montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Montante vai ser igual a capital de 50 mil. Se a gente perceber, isso é bem o que? Valor numérico de expressão algébrica. É só ir substituindo. 1 mais 0,02 elevado ao tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Isso, elevado à sexta potência. Então, eu vou ter 50 mil. Outra coisa também importante, para não ir lá de vez, primeiro calcular a potência para depois a multiplicação, viu? Então, vai ficar 1,02 elevado à sexta potência bota aí na calculadora. Quanto é 1,002 elevado à sexta potência? Tem certeza? Não, eu quero 1,02. É porque você já fez direto. Elevado à sexta. Quanto é que dá? Com 3 casas decimais é o suficiente. Ok? Para a prova de vocês, toda vez que vocês forem calcular juros compostos, usem apenas 3 casas decimais, ok? Sempre. Deu quanto? 1,02 elevado a sexta. Pronto. E aí eu vou pegar esses 50 mil e multiplicar vezes 1,126. Que dá quanto? Pronto. Tá aí um montante. Vamos começar aqui pela questão 2. Paulo recebeu a notícia de que o aluguel da casa onde mora vai passar de R$ 654 para R$ 715,60. Qual será o aumento percentual do aluguel? Você tem duas maneiras de fazer essa questão daqui. Primeiro você pode pegar a diferença e dividir essa diferença pelo valor antigo do aluguel, que é de 654. A diferença seria o quê? Os R$ 715,60 menos R$ 654. Ou você pode fazer uma regra de 3. Entendeu? R$ 654 está para 100%, assim como aí você vai fazer a diferença. A diferença está para x. Então você tem duas maneiras de resolver aí. Ou também tem uma outra terceira maneira de fazer. 654 também por regra de 3 está para x, assim como 715,60 está para o valor do aumento. Aí eu tenho que prestar atenção no detalhe. Ok? Vamos lá então? Vamos resolver de uma maneira bem simples, bem rápida. Qual seria essa maneira? Eu vou fazer a diferença. Primeiro, em ambos os casos, eu tenho que calcular a diferença. Então, eu vou ter que fazer R$ 715,60 menos R$ 654. Quem calcula aí para mim qual é a diferença? Se não me engano, dá 61,60. É isso mesmo, 61,60. Isso daqui foi o quanto o aluguel aumentou.
R$ 61,60. Só que ele quer saber o aumento percentual. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 61,60 e vou dividir por esse valor daqui, ó. Então, vai ser a razão entre esses dois valores. R$ 61,60. Lógico, não vai dar uma divisão exata, então você vai pegar duas casas decimais, porque você vai precisar converter isso em taxa percentual, dividido por 654. Quem faz essa divisão aí para mim? Quem pode fazer? Pronto. 0,094. Vocês entendem que eu tenho que converter isso aqui em taxa percentual, não é isso? Para transformar em taxa percentual, eu vou correr duas casas decimais. Eu vou multiplicar por 100. Então vai ficar quanto aqui? Pronto. Essa é uma maneira. É a maneira mais rápida de se resolver essa questão. A outra maneira, você pode fazer o quê? Fazer a regra de 3. Vai dar o mesmo resultado. R$ 654. Deixa eu botar até aqui de outra cor. Corresponde a 100%. Então, R$ 61,60 equivale a X. E aí a gente vai fazer o quê? 654x. 61,60 vezes 100 dá o quê? 61,6 vezes 100. Eu vou correr duas casas decimais, não é isso? Vai ficar 6160. E aí você vai reparar que vai acontecer justamente isso, ó. X vai ser igual a 6.160 dividido. Olha se não é a mesma coisa. Com a única diferença é que eu tirei a vírgula cá em cima, ó. Faz aí a divisão para você ver se não vai dar. Esse daqui já vai dar direto. Já vai dar em taxa percentual. Vai dar 9, quanto foi a divisão? Lá deu 0,094. Isso. Então, se você reparar, deu o mesmo resultado. Só que aqui já dá direto em taxa percentual. Ó, 9,4%. Entendeu? Então você tem duas maneiras. Vou até botar aqui, ó, um ou. Posso avançar? Lembrando que vai estar tudo disponível depois, ok? Lá por volta de meio-dia, dependendo da renderização do vídeo, se ele demorar muito, ele vai estar disponível. Oi? Também vai estar disponível tanto o vídeo dessas duas aulas, da aula de ontem e da aula de hoje, como as respostas em PDF de todas as questões. Vamos lá. Essa que fizemos, não foi isso? Aqui foi percentual, juros simples, faltou algum juros simples. Esse aqui fizemos.
Essa não. Então vamos lá. Temos aqui o seguinte, ó. Qual o capital que é aplicado a juros simples de 1,2% ao mês rende R$ 3.500 de juros em 75 dias? Esse ao mês aí, a gente vai ter que transformar ao dia, não é isso? E aí vocês já sabem. Se um ano, eu falei para vocês ontem, um ano tem 12 meses, um ano tem 365 dias, reconhecido comercialmente dessa forma, ok? Ah, mas tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, 29 dias. Não. Um mês comercial, para aplicação dessas taxas, em matemática financeira, sempre será considerado 30 dias. E no caso daqui, eu tenho 1,2% ao mês. Como é que eu vou converter para saber quanto é ao dia? Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse 1,2% por 30, não é isso? E aí eu vou saber qual vai ser a taxa diária nesse caso. Então vamos lá então. Então 1,2 dividido por 30. Faz aí essa divisão para mim, por favor. Pronto. Porcento ao dia. Aí agora a gente já pode aplicar a nossa fórmula. Então vamos lá. Qual é a fórmula? Ele quer saber o quê? Qual é o capital? Então a gente vai aplicar a fórmula geral, que é aquela juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, não é isso? Então nós temos aqui. O juro, ele disse aqui, ó, R$ 3.500. Então vou substituir 3.500 vai ser igual. Capital é ele que eu vou ter que encontrar, vezes a taxa de 0,04. Como é por cento, eu vou ter que dividir tudo aqui por 100, ó. Ou eu pego esse 0,04 e já transformo em divisão por 100. O que significa isso? Que eu vou ter que correr mais duas casas decimais. Ó, para vocês entenderem direitinho. Vou mudar aqui. Oi, diga. Aqui, 75 dias. Ainda não coloquei não terminei não. Vezes 75. É só para finalizar aqui, ó. Ou eu divido toda essa fórmula por 100, ou eu vou pegar esse 0,4, ó, 0,04% é a mesma coisa que 0,04 sobre 100. Como é que ele fica aqui? Eu vou deslocar mais duas casas decimais à esquerda, não é isso? Então vai ficar 0,0004. Ó, eu tinha para cá, vou deslocar mais duas, já tinha duas, vou deslocar mais duas, e tá aí, ó, tive que acrescentar mais dois zeros. Então eu posso substituir isso aqui por esse valor, esse 0,04 por esse valor, ou eu deixo ele aqui assim, ó, sobre 100. Aí vocês que escolhem, tanto faz. Ok? Só para deixar claro para vocês. Então, vezes o tempo, que é de 75 dias. Se eu deixar assim, eu posso pegar aqui, ó, fazer o cruz credo, ó, pegar esse 3.500 e multiplicar por 100. Então vai ficar assim. 0,04 vezes 75. Multiplica aí para mim, por favor. Dá 3, não é isso? 3C. Então esse 0,04 vezes 75 vezes C dá 3C.
100 vezes 3.500, eu vou acrescentar mais 2 zeros. Então, C vai ser igual a 350 mil, não é isso? Que agora se transformou em 350 mil, dividido por 3. Qual vai ser esse capital? R$ 116.666, não é isso? Pronto. Vamos arredondar, não é isso? 116.666,67 centavos. Esse foi o capital aplicado. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo, Rose. É a última casa decimal, o último 6 lá, tá vendo? A gente arredondou para 7. Isso. Usando o critério de arredondamento. Vamos lá? Próxima questão. Salvando aqui. Esse fizemos. Juros compostos. Fizemos, não foi? A 8 não. A 8 não fizemos. Vamos lá. Vamos então, temos aqui o seguinte. Uma pessoa aplica hoje 4.000 e aplicará 12.000 daqui a 3 meses. Então, eu primeiro vou trabalhar com esses 4.000, se vocês observarem. Depois, daqui a 3 meses, o que rendeu desses 4.000, eu vou adicionar 12.000, ok? No fundo que rende juros compostos a taxa de 2,6% ao mês. Qual será seu montante daqui a 6 meses? Vocês entenderam essa questão? O que é que ela está pedindo? O que é que ela está querendo? Então, nos primeiros 3 meses, eu vou precisar fazer render R$ 4.000. Então, no final de 3 meses, eu vou adicionar mais 12.000. Quando eu adicionar esses 12.000, eu vou fazer com que esse montante adicionado aos 12.000 renda mais 3 meses. Porque aí ó, fica o período de 3 meses mais 3 meses, que vai formar o quê? Os 6 meses que ele está pedindo. Ah, mas professor, por que não adiciono logo 12.000 mais 4.000? Por que não? Porque ele está dizendo que, olha, esse 12.000 aí só vai ser aplicado depois de 3 meses. Primeiro eu tenho que fazer já com 4.000. Porque ele está dizendo, ó, essa pessoa vai aplicar hoje 4.000 e vai aplicar daqui a 3 meses mais 12.000. E ele tem que render juros compostos à taxa de 2,6% ao mês e quer saber qual é o montante daqui a 6 meses. Compreendido a questão?
Então vamos primeiro fazer o seguinte, vamos fazer render os 4.000 em 3 meses. Então temos aqui, qual é a fórmula para juro composto? Montante. Isso. Quando a gente trabalha o tempo inteiro, a gente acaba não esquecendo mais fórmula. Então a gente tem essa fórmula daqui. Então nos primeiros 3 meses, vamos lá fazer render nos primeiros 3 meses. Nos primeiros 3 meses, nós temos um capital de 4.000, não é isso? A uma taxa de 2,6% ao mês, a gente vai ter que transformar esse 2,6% ao mês. Esse percentual aqui, ó, vai ficar quanto? Convertendo 2,6% em decimal. 0,026, não é isso? Ficar atento a esses detalhes. Então vamos lá. Montante vai ser igual. Capital, vamos pegar primeiro os 4.000, fazer com que ele renda nos primeiros 3 meses 1 mais 0,026 nos primeiros 3 meses, ok? Montante vai ser 4.000 vezes 1,026 elevado ao cubo. Calcula aí para mim, esse cubo aí. Vai ficar 4.000 vezes quanto? 3 casas decimais também, gente, é o suficiente. Aí a gente não precisa colocar, porque vai ser 0 depois do 8, não é isso? Então a gente pode colocar 1,08. Multiplica aí para mim, por favor. Quanto é 4.000 vezes 1,08? 4.000. Pronto. Tá aí. O que é que ele está dizendo? Ó, já passaram-se 3 meses, não foi isso? Eu agora vou adicionar mais quanto? 12.000 reais. Então vamos lá, vamos pegar esses 4.320 que rendeu nos primeiros 3 meses e ele vai aplicar mais 12.000 que vai render mais 3 meses, formando os 6 meses que ele está dizendo. Então eu vou pegar 4.000 mais 4.000 não, desculpe, 4.320 mais 12.000 dá quanto? Dá 16.320, não é isso? Pronto. E aí a gente vai fazer esse capital que rendeu nos primeiros 3 meses, renda mais 3 meses, formando os 6 meses que ele está dizendo. Então vamos lá. Quer dizer que vai ser a mesma taxa, ok? Mais 3 meses. Isso. Deixa eu mudar aqui a cor. Então vai ficar montante vai ser igual a 16.320 vezes, vamos botar logo 1,026, não é isso? Ao cubo. A gente já sabe que dá 1,08. Precisa perder tempo? Vai ser a mesma taxa elevada ao cubo. Vai dar o quê? 1,08, a gente já sabe. A gente não vai perder tempo. Quanto é que dá essa multiplicação aí? 17.000. Dá quanto? 17.000. E 60 centavos. Pronto, tá aí.
Então, nos 6 meses... Oi, diga, Eduardo. Porque, olha, Eduardo, olha o que eu falei no início. Ele vai render, ó, ele vai aplicar hoje 4.000, daqui a 3 meses eu vou adicionar depois, ó, 12.000. Tá vendo? Ele está dizendo isso aqui no texto, ó, daqui a 3 meses. Por isso, eu primeiro fiz render os 4.000 reais. Rendeu, deu quanto? 4.320. Depois ele pede o quê? E vai aplicar mais 12.000. Ó, então vou adicionar mais 12.000 reais, que deu 16.320 reais. Juntou com o dinheiro aplicado, mais 12.000 aplicado. Por isso que eu somei. E aí eu vou pegar esse dinheiro que eu somei e vou aplicar mais 3 meses, que é o mesmo cálculo daqui, ó, por isso que eu não fiz tudo de novo. Vai dar 1, vezes 1,026 elevado ao cubo, que dá 1,08, tá vendo? Aí eu já fui direto para cá, ó. Que eu tive que fazer render por mais 3 meses para poder formar o quê? Os 6 meses que ele está pedindo. Então, 3 meses mais 3 meses dá os 6 meses. Compreendeu? Ah, posso fechar? Esse fizemos? Fizemos. Foi isso mesmo. Por que, gente? Vai cair em raiz décima. Eu acho que vai acontecer com a mesma questão 10. Como é juros compostos e a gente está querendo calcular o tempo, o que está acontecendo? O tempo não. A taxa, quando o tempo é elevado a um número grande, ele vai ter que transformar o inverso da potência, é a raiz. Aqui, por exemplo, vai ficar raiz sexta. Vocês não vão saber calcular raiz sexta. Não vão saber, não. Não é da gente, porque vocês não usam calculadora é, científica para poder fazer essa avaliação, só se vocês estivessem na faculdade. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, esse tempo em 6 meses, e também vou mudar para 2 meses por conta desse detalhe. Ó. Vamos mudar ele aí para 2 meses. Para ele não acabar caindo numa raiz sexta. Vamos resolver essa aqui? Aplique hoje 55 mil reais e receba após 2 meses 60 mil reais. Então ele já deu aí quem é o capital e quem é o montante. Qual é a taxa mensal de rendimento desta aplicação, considerado o regime de juros compostos? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Juro composto vai ser o quê? Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Sempre praticar esse negócio de ficar repetindo a fórmula, porque você consegue memorizar. Toda vez, eu não consigo memorizar. Toda vez que você repete a fórmula, você acaba escrevendo ela. Numa boa. Vamos lá então, vamos aplicar aqui tudo o que ele me deu aqui, ó. Então eu tenho o valor da aplicação, que é o capital, após o tempo de 2 meses, receba 60 mil, então esse é o montante que eu tenho que receber, há uma taxa mensal de rendimento desta aplicação. Considerado, ele está querendo saber qual é a taxa de rendimento. Então vamos lá, vamos aplicar aqui a taxa de rendimento.
Então, montante, 60 mil, vai ser igual ao capital, 55 mil, vezes 1 mais, olha só, o I, não é isso? Isso elevado a 2. Isso daqui é uma equação. Você sabe que quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu posso fazer assim, ó, 1 mais I elevado ao quadrado vai ser igual a 60 mil. Eu só mudei de membro. E esse 55 mil que está multiplicando, ele passa dividindo. Faz essa divisão aí para mim, por favor. Dividido por 50 mil, para facilitar. Vai ficar 600 dividido por 550. Pronto. E outra coisa também importante. Vocês vão ver que... Ah, mas aí não tem raiz quadrada exata, professor. Nem sempre, gente, vai ter raiz quadrada exata. Por isso que vocês vão estar de posse aí da calculadora à vontade. Matemática financeira, se vocês repararem, contador está sempre com uma calculadora em mãos para poder fazer todos os cálculos. Então, esse quadrado que está aqui, ó, o inverso da potência, é a raiz, ele vai passar para o segundo membro como uma raiz. Então, eu tenho 1 mais i vai ser igual a raiz quadrada de 1,09. A mesma coisa vocês vão me dizer, com duas casas decimais é o melhor. Qual é a raiz quadrada de 1,09 com duas casas decimais? Pronto. Então, 1 mais i é igual a 1,04. Esse 1 que está somando vai passar para cá, subtraindo. Então, vai ficar i vai ser igual a 1,04 menos 1 inteiro. Então, a taxa vai ser de quê? 0,04. Só que isso aqui eu tenho que transformar em percentual. Em percentual eu vou fazer o quê? Multiplicar por 100, não é isso? Ele está em decimal, eu vou fazer o inverso. Quando ele está em percentual, eu divido por 100. Quando ele está em decimal, para transformar em percentual, eu multiplico por 100. Então, isso aqui vezes 100. Isso. Então, a taxa é igual a 4%. Como o tempo foi de 2 meses, então é 4% ao mês. Vamos lá, próxima questão. Essas eu acredito que vai ser a parte mais fácil da prova de vocês. Produtos notáveis, fatoração. Vocês têm dúvidas a respeito de produtos notáveis e fatoração? Quadrado da soma, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença, fatoração, colocação do fator comum em evidência, não é isso? Fatoração do trinômio quadrado perfeito, fatoração por agrupamento. Vamos lá então. Desenvolvendo o produto notável 2x mais y elevado ao quadrado é igual a... Vamos lá, vamos desenvolver. Lembrando que isso aqui é um quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente desenvolve?
Oi, como é? Vamos lá. Olha só. Vamos desenvolver esse quadrado da soma. Ó. Pela regra, que é prática, gente. Prática. Como é a regra prática? Se eu tenho 2x mais y ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro termo. Então, 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aí eu só vou desenvolver esse termo aqui do meio, que é o produto. Então vai ficar o quê? 4x ao quadrado mais 2, isso, 2 vezes 2x vezes y dá 4xy mais y ao quadrado. Portanto, nós temos como resposta a letra C. Não entendi, Eduardo, o que você falou. Eduardo, quadrado da soma, regra prática. Olha lá no livro que eu anotei para vocês, regra prática de cada um deles. Quadrado do primeiro termo, eu vou pegar, ó, 2x elevado ao quadrado, mais 2 vezes, aqui não tem o que não entender, é você saber a regra. Se você não sabe a regra prática, não memoriza, a única forma de você resolver é o quê? Pegar 2x mais y e fazer 2x mais y. O que demanda um tempo terrível. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 2x vezes 2x, 4x. 2x vezes y, 2xy. Y vezes 2x, 2xy. Coloco o termo semelhante embaixo do outro. E y vezes y, y ao quadrado. Como toda multiplicação que nós temos, ó, eu vou somar. 4x ao quadrado, esqueci aqui, ó, mais 4xy mais y ao quadrado. Olha aí, dá o mesmo resultado. Mas pela regra prática desse produto notável, é bem melhor você fazer o quê? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ó, quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí eu vou ter. Você já viu que eu já estou fazendo de uma outra forma diferente, tá vendo? 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, mais 2x, 2 vezes 2x vezes y, 4xy, mais y ao quadrado. Tá aí. Resposta à letra C. Ok? Para resolver dessa maneira, eu tenho que ou memorizar a regra prática, ou eu faço a multiplicação. Você ainda pode fazer o quê? Esse 2x mais y ao quadrado é isso aqui, ó. Ó. O que demanda também muito tempo. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, 2x vezes y, 2xy, mais y vezes 2x, 2xy, mais y vezes y, y ao quadrado. Ó, somando os termos semelhantes, que serão sempre os termos do meio, mais 4xy, mais y ao quadrado. Olha aí outra maneira de se resolver. A mesma coisa vai ser com o quadrado da diferença.
Eu só vou mudar esse sinal daqui, ó, de mais para menos. Só ele. Certo? Vamos lá. Fatorando por agrupamento. Vamos lembrar aqui de fatoração por agrupamento, que tem questões lá depois abertas que você vai fatorar um por um. Como é que eu faço? Vamos então aqui o seguinte. mx mais my mais ax mais ay. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou separar em grupos, em pares. E vou pegar, por exemplo, quem é o fator comum de mx e my? M é o fator comum, não é isso? Quem é o fator comum de ax e ay? Pronto. Então, em cada caso aqui, eu vou colocar o fator que é comum em evidência. Aqui foi o m, aí vai ficar o quê? Mx dividido por m fica x. My dividido por m, sobra y. Mas, aqui o fator comum foi a. E o que foi que eu falei a respeito do parênteses? Vão ser sempre iguais. Então, não preciso fazer de novo. Ax dividido por a vai ficar x. E y dividido por y sempre vão ser iguais. Por fim, eu vou agrupar m mais a, isso, vezes x mais y. No caso, letra A. Então, para poder fazer fatoração por agrupamento, eu tenho que saber fatorar, colocando o termo comum em evidência. Daqui a pouco vai ter mais questões que a gente vai fazer uma por uma, para não ficar preso nessa questão 12. Salvando, vamos lá. Olha aí. Outro produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. A mesma regra da questão de número 11. Só que você vai ter o quê? Quadrado do primeiro termo menos agora duas vezes. Então, ó, quadrado do primeiro termo. Muito cuidado com o expoente. Ele não tem nada a ver com calcular o quadrado do primeiro termo. Menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Sempre vai ser mais o quadrado do segundo termo. Só quem muda é esse sinal de cá. Então, 4m ao quadrado elevado ao quadrado vai ficar o quê? A quarta. Porque potência é de potência, os expoentes se multiplicam. Menos 2 vezes 4, 8 vezes 1, continua sendo 8. 8m ao quadrado mais 1. Então, letra B. Muito cuidado com essa questão daí, que ela está para enganar, ok? Porque tem aquele que vai lembrar assim, ah, o professor falou que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aí vai fazer assim, 16m à quarta menos 1. E aí vai cair na pegadinha da letra C. Ou, ah, mas aqui é menos 1 elevado ao quadrado, vai dar mais 1, então vai ser a letra A. Cuidado! Aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Calculando o quadrado do primeiro menos do último é produto da soma pela diferença, que vai ter uma questão aí com certeza para poder resolver. Então já lembramos aqui, fatoração, foi isso? Por agrupamento. Quadrado da soma, agora na questão 13, quadrado da diferença. Vamos passar aí para outra. Vamos ver mais quadrados da soma, não é isso?
Letra A. Vamos ter o quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí temos como resultado 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. Vamos ver a letra B. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí qual vai ser o resultado? A ao quadrado mais isso mais isso, correto. E a letra C, com bastante atenção, por conta da quantidade de letras e expoentes, tenha muito cuidado, olha só a letra C. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Bora lá, vai ficar aqui o quê? Muita atenção na hora da resolução dessa questão daqui, ó. Dá uma ampliada aqui nela. Muito mesmo. O A tem expoente 1, ok? Ó, aqui tem expoente 1, aqui o B tem expoente 1. Então você tem A ao quadrado B à quarta, por quê? Porque você tem que lembrar que potência de potências, os expoentes se multiplicam. Então vai ficar o que aqui? A ao quadrado B à quarta mais 2 vezes, então esse 2 aqui está multiplicando por 1, multiplicando por 1. Então eu vou repetir o 2. O que é que acontece na multiplicação de potências de bases iguais? Não. Somos expoentes, muito bem. Então, quer dizer que eu tenho 1 daqui desse A mais 2 daqui desse A, eu vou ter A ao cubo. Para não perguntar, eu não entendi. Multiplicação de potências, ó, de bases iguais. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. E a mesma coisa do B. Esse 2 daqui com 1 daqui vai ficar 3. Então, B ao cubo mais, ó, 2 vezes 2, 4. A quarta, B ao quadrado. Lembrando que aqui B é 1. Tá aí a resposta. Vamos lá? Questão 15. Salvando. Quadrado da diferença. Vamos ver a letra A. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então vai ficar 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E o resultado final dele é o quê? X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Olha aí. Resolvido letra A rapidinho. Vamos ver letra B.
Quadrado do primeiro termo, 7 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nós temos o quê? 49, não é isso? Menos 14x, mais x ao quadrado. Aí, letra B finalizada. Vamos ver letra C. Letra C, prestar atenção também. Você tem repetição aí de letras, tem que fazer com atenção. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aí você vai ter o quê? 16, isso, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40, isso, y. Por que x ao quadrado, pessoal? Lembre que aqui tem 1 com 1 de cá. Ok? Os expoentes se somam. Mais, e outra coisa também, para não esquecer expoente dos dois, viu? Cada um está elevado ao expoente 1, então eu vou multiplicar por 2 que está aqui do lado de fora. Então vai ficar 25. Pronto, tá aí. E a letra D é a mais simplória de todas. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar o quê? 1 menos 2a mais a ao quadrado. Perguntas, gente? Vamos para a próxima questão, 16. Vamos lá, produtos. Então, aqui quer dizer que eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu resolvo o produto da soma pela diferença de dois termos? Somente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, gente. Isso é prático. Então, ó, quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 6. Ah, mas aqui tem mais e tem menos. Isso não tem importância nenhuma. Ok? Sempre vai ser negativo. Então, ó, letra A, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Qual é o resultado final? X ao quadrado menos... Acabou. Letra B. Atenção. Quadrado do primeiro termo, aí eu vou envolvendo parênteses para fazer passo a passo, menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar como resultado o quê? X ao quadrado y à quarta, menos 4x ao quadrado. Olha aí. E a letra C, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo,
Qual é o resultado final? Pronto. Vamos lá, próxima questão, 17. Fatorar. Bom, olha só. Uma coisa que é importante, nessas questões daí, ele diz qual é o tipo de fatoração. Eu não vou colocar qual é o tipo de fatoração. Eu vou colocar até uma questão depois que eu terminar essas fatorações aqui, para ver se vocês sabem. Eu vou colocar, é até do livro de vocês, para vocês observarem e colocar o fator, fazer a fatoração correta. Você tem quais tipos de fatoração? Fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, fatoração do trinômio quadrado perfeito e fatoração da diferença de dois quadrados. Então, vai aparecer, em qualquer momento, ele vai dizer assim, ó, fatorando completamente a expressão, temos como resultado, cabe a você saber qual tipo de fatoração que vai ser possível ali. Então, vamos lá. Fator comum, letra A. Oi, diga, Eduardo. Eu não ouvi nada. Aham, tá. Tá tudo lá. Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Temos 2x mais 2y. É fator comum. Quem é o fator comum? 2, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, 2. Eu coloco ele em evidência. Aí vai ficar x mais y. Ah, como é que eu vou saber que eu fiz correto? 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Se quiser colocar o pontinho de multiplicação aqui, ó, não faz diferença, porque o número encostado ao parêntese já indica um produto dele. Na letra B, quem é o fator comum? X. Quando você tem letras, gente, seja fator comum, qual vai ser o fator comum? O x ao cubo, o x ao quadrado ou x? É sempre o de menor expoente. Então, é esse x aqui, ó. Então, letra B, fator comum é x. E aí eu vou dividir, ó, x ao cubo dividido por x. Quando eu divido, os expoentes se subtraem. Vai ficar 3 menos 1, 2. Repete sinal. Eu vou repetir o 2 aqui. 2 menos 1, não é isso? Esse x daqui com esse x daqui, eles são iguais. Então, ele se anula. Sobrou quem? O 4. Tá aí. Quero ver se eu fiz certo. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 2x, 2x ao quadrado, olha aí. E x vezes menos 4, menos 4x. Letra C. Quem é o fator comum? O A. Agora vocês vão me dizer, quem é que vai ficar dentro do parênteses? É errado, gente. Olha o que eu falei para você, eu lembro que eu falei para vocês quando desse assunto. Gente, se tem 3 termos, dentro do parênteses tem que ter os 3 termos. Por que desapareceu um deles aí? Toda letra ou número dividido por ele mesmo é igual a quanto? 1.
Ah, mas professor, se eu cancelou aqui o x com esse x, cancelei, gente, porque ali é 4 vezes x. Quando eu divido x por x, dá o quê? Não dá 1? 4 vezes 1 dá quanto? 4. Por isso que eu corto. Ok? Porque na divisão vai dar 1. Então, 4 vezes 1 vai dar o próprio 4. Então, cuidado. Se o termo tem... Ó, se lá eu tenho uma expressão com 3 termos, quando eu fatoro, quando eu coloco o fator comum em evidência, eu tenho que ter dentro do parênteses os 3 termos. Então, A dividido por A dá 1, menos AB dividido por A, sobra quem? B, porque ele aqui é igual, ó. É a mesma coisa que eu fiz com x. A mesma coisa vai acontecer com AC, mais A dividido por A dá 1, então eu cancelo. Sobra quem? C. E aí você volta, ó. A vezes 1 dá A vezes menos B dá menos AB, e A vezes mais C dá AC. Sempre volte que você vai ver que vai dar certinho. Outro aqui, letra D. Quem é o fator comum? Letra B. Como é que vai ficar agora? Isso. Menos. Isso. Mais 3. Correto. Todos os B's aqui, ó, eles foram, ó, cancelados, porque eu dividi por B. Ele é um termo igual. B dividido por B dá 1. Questão 18. Vamos fatorar por agrupamento. Vou repetir aqui. mx menos nx mais 2m menos 2n. Mesma coisa que eu falei para vocês, ó. Vou separar por grupo. Quem é o fator comum aqui? O x. E aqui, o 2. E aí eu vou colocar o x em evidência. Nas próximas letras eu já vou fazer direto. Não vou mostrar mais isso daqui para vocês. Certo? Lembre-se que os parênteses são sempre iguais. Aí vai ficar o quê? M menos n mais fator comum 2. E eu não me preocupo em fazer divisão. Eu sei que é m menos n. Tem que ser igual. Como é que vai ficar? X mais 2 vezes m menos n. Letra B. Já vou botar direto, ok? Quero ver se vocês vão ficar... Como é que vocês vão se sair dessa questão daqui. Lembre-se que eu tenho 2 grupos. Fator comum. No primeiro par, quem é o fator comum de x ao cubo e x ao quadrado? Tá vendo que eu falei antes e vocês não prestaram atenção nesse detalhe? Eu falei que quando eu tenho apenas letras, se eu tenho esse par x ao cubo e x ao quadrado, o fator comum é sempre o de menor expoente, x ao quadrado. Então, ó, fator comum é x ao quadrado. Atentos a isso. X ao cubo dividido por x ao quadrado sobra o quê? X.
mais x ao quadrado dividido por ele mesmo dá o quê? 1. Ele dividido por ele mesmo. Mas, aí você vai dizer assim, x mais 1, quem é o fator comum? Quando você calcula MDC de dois números que não têm fator comum, eu vou colocar como 1. É tipo MDC de dois números primos entre si. Dois números primos entre si são números que não têm divisores em comum. Então, o x e o 1, ele não tem divisores em comum. Então, o MDC entre eles, quando a gente fala MDC, é o que a gente está colocando aqui, é o fator comum em evidência. O MDC dele é 1. Aí eu vou abrir o parênteses, vai ficar o quê? Porque, gente, tem sempre que ter o fator comum para eu poder agrupar x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1. Tá aí, fatorado. Anota aí para poder fazer a letra C e a letra D. Letra C. Quem é o fator comum? Eu tenho 2ax mais bx menos 10a menos 5b. Quem é o fator comum nesse primeiro par? Pronto. Então vai ficar 2a mais b. Concorda? Pronto. Menos. Quem é o fator comum aqui? De 10 e de 5? Porque nem A nem B são fatores comuns. Quem é o fator comum de 10 e de 5? 5. E eu sei que o parênteses vai ser igual, gente. Não tem o que discutir. 2A mais B. Mas, professor, como é que vai dar esse menos 10A menos 5B? Ó, menos 5 vezes 2A, menos 10A. Menos 5 vezes B, menos 5B. Tá vendo que vai dar? Então, não discuta. Sempre sai igual. O parênteses sempre vai. Então, vai ficar o quê? X menos 5 vezes 2A mais B. Letra D. 3ax mais 2b ao quadrado. Então, 3ax mais 2b ao quadrado dá o quê? Quem é o fator comum? Aí você vai dizer assim, mas professor, ele não tem fator comum. Aí você vai ter que se reorganizar. Esse 3ax e esse 6a é possível, não é isso? Então, vou colocar ele aqui em ordem diferente. Ó. 3ax mais 6a mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x. Agora ele tem fator comum. Quem é o fator comum aqui no primeiro? E o 3, não é isso? Porque 6 também é divisível por 3. Então, 3a. Aí vai ficar o quê? X mais o quê? 2. 6a. O a com a vai embora. 6 dividido por 3 dá 2. Mais, quem é o fator comum aqui? B ao quadrado.
Como é que vai ficar? Aí você vai dizer assim, mas está fora de ordem. X mais 2 e 2 mais x é a mesma coisa? É a mesma coisa. A ordem das parcelas não altera a soma. X mais 2 e 2 mais x é o mesmo resultado, dá o mesmo resultado. Então vai ficar o quê? Ah, então coloca o quê? X mais 2 ou 2 mais x? Qualquer um dos que você quiser aí. Então vai ficar 3a mais b ao quadrado vezes x mais 2. Ah, mas se lá aparecer 2 mais x, não importa, gente. Você pode colocar qualquer um dos dois. Eu nem lembro, Débora. Não lembro, não. É porque as próximas agora serão equações, não é isso? De segundo grau. Equações completas, incompletas. Também são fáceis. Vou salvar aqui. Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Vocês sabem o que é o discriminante, não é isso? Quem é o discriminante? Quem é o discriminante na equação de segundo grau? O discriminante é delta. Por que ele é chamado de discriminante? Porque é o seguinte, delta, ele vai determinar aquelas coisinhas que eu falei para vocês quando eu pedi que vocês anotassem. Quando delta for maior do que zero, o que é que acontece? Quem lembra aí para mim? Isso. Muito bem, Júlia, é isso aí. Então ele é chamado de discriminante justamente por isso. Ele vai determinar o número de raízes de uma equação de segundo grau. Então, se ele for maior do que zero, ele vai ter duas raízes reais e distintas. Se ele for menor do que zero, o que é que acontece? Não tem raízes. Tudo bem. E se ele for igual a zero? Ele tem isso, duas raízes reais iguais. Ou alguns livros dizem que ele tem apenas uma raiz. É porque considera que ele tem as duas iguais. Entendeu? E aí ele quer que você analise isso. Se o discriminante da equação é igual a zero, ele tem duas raízes reais iguais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se o discriminante da equação é menor do que zero, ela tem duas raízes reais diferentes. Falso. Se o discriminante da equação é maior do que zero, ela tem duas raízes reais e diferentes. Verdadeiro. Se o discriminante da equação é igual a zero, ela não tem raízes reais. Falso. Entendeu porque é discriminante? Então, delta é aquele caso. Quando a gente chegava em delta que eu falei para vocês, olha, delta deu menor do que zero, deu um número negativo. Você vai calcular a raiz quadrada de um número negativo? Não, você sabe que não tem. Então você vai dar o quê? Solução vazio, ele não tem raízes. Então eu não vou nem para Bhaskara. Determine as raízes reais das equações incompletas. Vamos lá. Letra A. Fator comum em evidência. X, não é isso? Sempre vai ser x, eu deixei isso bem claro para vocês. Não fique se importando com outros. Ok? Vamos lá. Vai ficar x menos 5 igual a zero. A primeira raiz sempre vai ser zero, nesse caso aí, sempre vai ser uma nula. E eu vou colocar o que está dentro do parênteses, também vou igualar a zero, porque isso aqui é uma equação. Então, se é x igual a 5. Então, a solução desta equação é zero
e 5. Vamos ver a letra B. Letra B nós temos o seguinte, mesma coisa, fator comum, x. Aí eu vou colocar menos x mais 12 igual a zero. Primeira raiz, zero. Depois eu tenho menos x mais 12 igual a zero. Se quiser multiplicar por menos 1 agora, você pode multiplicar. Se não quiser, você não precisa, quando vocês estiverem fazendo isso, não precisa terminar para mim não, que eu já reconheço automaticamente o que é que você está entendendo. Se você fizer assim, ó, x menos 12 igual a zero. Eu já entendi que você multiplicou por menos 1, porque a incógnita aqui negativa no primeiro membro não pode. X é igual a 12. Então, minha solução, 0, 12. Posso avançar? Letra C. Letra C nós temos, nesse caso daqui, 25x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu não tenho o coeficiente A e B como eu tinha na letra A e letra B. Eu tenho o coeficiente A e C. Não é isso? Lembram de como é que reconhece? O coeficiente A sempre acompanhado da incógnita de x ao quadrado, o coeficiente B sempre acompanhado da incógnita x, e o C sempre o termo independente, ele não é acompanhado. Então o que é que eu faço? Jogo ele para o segundo membro. Então vai ficar igual a 1. Esse x que estava, esse 25 que estava multiplicando, ele vai passar automaticamente para o segundo membro, dividindo. E aí você tem o quê? X vai ser igual a raiz, desculpe, mais ou menos a raiz quadrada de 1/25. Qual é a raiz quadrada? Mais ou menos 1/5. Então, a solução, menos 1/5 e 1/5. Ele tem duas raízes reais e simétricas. Letra D. X menos 64 igual a zero. Mesma coisa, eu tenho o coeficiente A e C. O C passa para o segundo membro. X é igual a 64. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. X é igual a mais ou menos 8. E aí eu tenho minha solução. Menos 8 e 8. Quando eu tenho os coeficientes A e C, eu sempre vou ter duas raízes reais e simétricas. Quando eu tenho os coeficientes A e B, uma das raízes sempre é nula. Sempre vai ser zero. Avançando. Ligar um ar-condicionado em Salvador. Letra E. X ao quadrado é igual a menos 16. Bom, cheguei no ponto aqui. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo. É possível? Não. Solução,
vazio, não tem raízes reais. Letra F. Nós temos menos 7x ao quadrado igual a menos 28. E aí eu vou multiplicar por menos 1, ele vai ficar assim. Não é isso? Como eu falei para vocês, não precisa discriminar para mim. Eu já reconheço que você automaticamente multiplicou por menos 1. Então, você tem x ao quadrado igual a 28 dividido por 7. X ao quadrado igual a 4. E isso eu vou ter igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a solução são raízes reais e simétricas. Isso. Professor, se ele não tiver raiz exata, eu coloco vazio também? Não. Diferente, se ele não tiver raiz exata, ele permanece dentro da raiz. Então, se aqui por um acaso fosse mais ou menos raiz quadrada de 3, eu não tenho raiz quadrada de 3. O que é que você vai colocar como solução? Mais raiz de 3 menos a raiz de 3. Não confunda não ter raiz quadrada exata com raiz quadrada de um número negativo. Certo? E a letra G eu coloquei para perturbar o juízo de vocês um pouquinho. Só um pouquinho, porque estava tudo muito fácil. É, para ter trabalho. Vamos lá. A letra G eu vou aplicar a distributiva. Vamos aplicar essa distributiva aí na letra G. 2 vezes x, ou 2x vezes x, dá 2x ao quadrado, mais 2x vezes 1, 2x, igual, vou aplicar a distributiva aqui também, ó. Estou fazendo a distributiva em todos. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, 5x. Aí eu venho, ó, 3 vezes 12, 36. Menos 3 vezes x, 3x. E agora eu só vou reduzir. Vamos logo aqui, ó. Isso, mais 2x. Vamos passar logo para o primeiro membro. Esse aqui, ó, menos x ao quadrado. Ele está positivo, tá vendo? 5x menos 3, gente, dá o quê? Dá 2, não é isso? Não dá 2x? Ele vai passar para o primeiro membro o quê? Menos 2x. Concorda comigo? E o 36, que está positivo, ele vai passar para o primeiro membro. Menos 30. Aliás, eu vou deixar ele lá no segundo membro, porque o que vai acontecer aqui é isso, ó. Tá vendo? São simétricos. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar o quê? Igual a 36. É por isso que eu deixei o 36 já lá no segundo membro, porque eu sei que ia ficar A e C. Se eu colocasse ele no primeiro, eu teria que passar de novo ele para o segundo membro. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 36, x igual a mais ou menos 6. Solução. Tá aí. Dois x ao quadrado menos x ao quadrado dá 1x ao quadrado. Aqui, ó. Nada.
Posso avançar? Resolver as equações completas. E aí eu não determinei para vocês qual e como você poderia resolver. Você pode resolver por qualquer forma, desde que seja possível. Aí tem que ficar tranquilo. Mas para vocês não ficarem naquela, ali eu posso resolver pelo trinômio quadrado perfeito. Essa daqui eu posso resolver pela completar quadrada. Faça tudo por delta e Bhaskara. É mais prático. Vamos lembrar quem são delta e Bhaskara? Vou bater ele aqui no cantinho. Delta. Quem é delta? Repete aí. Fala aí pra mim quem é delta. Isso. E quem é Bhaskara? Mais ou menos, não é isso? Raiz quadrada de delta. Isso. Tá aí. Eu vou precisar delas aqui. Então vamos começar aqui a resolver. Então a gente sempre vai para delta e Bhaskara. Então temos aqui o seguinte. Letra A. Letra A temos o seguinte. Gente, eu vou uma única vez mostrar para vocês. Nas próximas eu não vou precisar fazer mais isso, ok? Identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A? 4. O coeficiente B? Menos 4. E o coeficiente C? 1. Não é isso? Ficar atento principalmente aos sinais. Vamos lá. Delta. B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 1. Então, vou ter delta igual 16, base negativa expoente para sempre vai ficar positivo, para vocês não colocarem sinal aqui negativo, menos 16. Delta deu 0. E o que é que acontece quando delta dá igual a 0? Ele vai ter duas raízes reais iguais. O que é que significa isso? Que x', aqui ó, é igual a x duas linhas. Ele tem o mesmo valor. Quer ver? Vamos lá. Vamos para a Bhaskara. Menos b, mude o sinal de b, 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0, na próxima já vou colocar logo qual é a raiz quadrada, sobre 2 vezes a, que é 8, desculpe, que é 4. X vai ser igual a 4 mais ou menos 0 sobre 8. Gente, se eu pegar 4 e somar com 0, vai ser o mesmo resultado de 4 menos 0? Vai. Por isso eu coloco assim, ó. Toda vez que delta for igual a 0, eu coloco lá, ó, x' é igual a x duas linhas. 4 sobre 8, que simplificando dá quanto? 1 meio. Então, a solução é 1 meio. Por isso, eu tenho que delta, quando é igual a 0, tem duas raízes reais iguais, porque se eu somar 4 com 0 e subtrair 0 de 4,
também vai dar o mesmo valor. Então, as duas raízes vão ser a mesma. Quem é ela? 1/2. Tem alguma letra aí que vocês tiveram dificuldade para resolver? Que eu queria ir para os problemas. Eu vou postar essas questões resolvidas, mas eu queria ir para os problemas para aproveitar o tempo, que a gente tem 7 minutinhos, certo? Que resolver a equação delta e Bhaskara, colocou a fórmula é rapidinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vê lá no dia da prova. Mas eu vou colocar a solução de todas elas. O delta e Bhaskara é necessário. Você tem que resolver, você tem que calcular os dois para poder desenvolver a solução da questão. Entendeu? Vamos lá, deixa eu passar aqui para os probleminhas. Interpretação, não é isso? Mas é tão simples quanto. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esse número. Ó, a soma de um número, essa é uma das mais ridículas questões. Eu vou pegar um número e somar com o seu quadrado. Quem é o número? X. Vou somar com o quadrado dele. X ao quadrado. É igual a 90. O que é isso daqui? Uma equação de segundo grau na sua forma, só que desordenada. Eu vou organizar ela. Ó. X ao quadrado mais x menos 90. Isso, passei para o primeiro membro igual a zero. Olha aí, eu tenho minha equação de segundo grau. Eu vou lá para Bhaskara. Vamos começar a resolver ela. Vamos delta. Delta é igual ao quê? B ao quadrado. Vou botar aqui quem é A. A é 1. B também é 1. E C é quem? 90, não é isso? Então, nós temos B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 90. Muito cuidado com esse sinal daqui, ó. Ele vai modificar esse. Então, vai ficar o quê? Delta é igual a 1 mais 360. 361. Quem é a raiz quadrada de 361? Acho que não tem raiz quadrada, não. Qual é? 19? Ah, que maravilha. Então, vamos para Bhaskara. Bhaskara, x vai ser igual a menos b, mude o sinal de b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 361, que é 19, já vou colocar direto, sobre 2 vezes a, sobre 2. E aí eu vou ter x' igual menos 1 mais 19 sobre 2. Menos 1 mais 19 dá 18, dividido por 2, que dá 9. E letra B, e x duas linhas, eu tenho menos 1 menos 19 sobre 2. Menos 1 menos 19 dá menos 20. Sobre 2, que dá menos 10. O que é que vai acontecer aqui? Ele está perguntando, calcule esse número. Eu tenho duas possibilidades do número. Aqui eu não tenho solução, porque isso aqui é um problema. Eu vou ter uma resposta. Então, quem é a minha resposta? São os dois números que ele quer. Resposta 9 e menos 10. Dá para resolver mais uma, pelo menos iniciar.
Vou salvar aqui. A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é 80. Ó, a diferença significa que eu vou ter uma subtração entre o quadrado e o dobro de um mesmo número. Então, vamos lá. Então, a diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é igual a 80. Eu só vou organizar agora. X ao quadrado menos 2x menos 80 igual a zero. E aí a mesma coisa, eu vou para delta e Bhaskara. Vamos lá. Vamos para delta. B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4, não é isso? Vezes 1 vezes menos 80. Então, delta, eu vou ter 4 mais 320, que dá 324, não é isso? 324, a raiz quadrada é 18. Então, vamos lá para a Bhaskara. X vai ser igual. Menos b, mude o sinal, vai ficar 2, mais ou menos 18, que é 324, não é isso? A raiz de 324 é 18, sobre 2a, sobre 2. E aí eu tenho x', 2 mais 18, dividido por 2, que vai dar 20 dividido por 2, que é igual a 10. E x, duas linhas, que é igual a 2 menos 18, dividido por 2, que vai dar menos 16, dividido por 2, que dá menos. Está aí a resposta da questão. E a gente finaliza por hoje. Isso. Resposta. Calcule esse número. Os números são 10 e menos 8.